Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre as regras da potenciação, tranquilo? Então, para isso é necessário que vocês abram o livro na página 66 e acompanhem esse conteúdo até a página 68. Livro e também o caderno aberto, fazendo as devidas anotações, ok? Então, vamos lá, nossas regras de potenciação. Bem, na nossa última aula, começamos a entender aqui a notação sobre a potência. Então, determinamos aqui a nossa base, o expoente e o resultado, que é o que a gente chama de potência. E lá aprendemos que eu vou multiplicar essa minha base quantas vezes o meu expoente pedir. Então, por isso que a gente chega em uma potência, tá? Aqui nós vamos ver uma representação geométrica da potência, tá? Quando a potência ela é elevada a 2 e quando ela é elevada a 3. Isso também vai mudar aí um pouco a nossa leitura, como a gente vai ler a potência, tá? Então vamos aqui ver. Olha só. Imagine aqui, ó, eu tenho um quadrado, tá? Que foi dividido aqui, ó, em duas colunas, tá? E duas linhas. Então, aqui, ó, como que eu escrevo a potência em relação a essa figura geométrica? Eu vou ter 2 elevado a 2. Ou seja, eu tenho duas linhas e duas colunas, tá? Como que se faz a leitura em relação a isso, já que eu trouxe a representação geométrica? Ao invés de fazer a leitura 2 elevado à segunda potência, para esse caso a gente vai usar a leitura assim, 2 ao quadrado, tá? A palavra quadrado necessariamente pela figura geométrica vocês conseguem entender. Se eu aumentar esses quadrados, olha só, agora eu vou ter aqui, ó, 3 colunas, tá? Então, como é que eu faço a representação disso daqui? Vai ficar 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, porque eu vou ter, ó, 3 linhas, tá? E eu vou ter 3 colunas, mas continua sendo o quadrado aí, pois tem apenas duas dimensões. Então, olha a leitura, ao invés de eu falar 3 elevado à segunda potência, como a gente viu aqui, ó, dentro da sua representação geométrica fica 3 ao quadrado, ok? Temos agora, gente, ó, aumentou a nossa dimensão, tá? A gente vai trabalhar agora com o expoente 3. Lá o expoente era 2, por isso que é ao quadrado. Aqui o expoente é 3. Olha só como é que fica a representação. Vai ser 3 dimensões, tá? 3D. Por isso que a gente trabalha no cubo. Com um cubo que mede uma unidade de comprimento, uma unidade de largura e uma unidade de altura, representamos geometricamente a sequência dos números cúbicos. Então, veja só, vamos olhar para esse cubo aqui pequenininho. Então, eu vou ter aí nesse cubo justamente uma unidade, digamos assim, de comprimento. Vou marcar aqui, ó, como se aqui, ó, o comprimento, tá? Aí eu vou ter aqui, sei lá, 1 centímetro. Vamos trabalhar nessa unidade de centímetros, tá? De medida. 1 centímetro de largura. E aqui, ó, 1 centímetro de altura. Então, aqui é 1, e aqui embaixo 1. Tranquilo? Então, nesse cubo eu tenho 3 dimensões. Se eu tenho 3 dimensões, então é um objeto tridimensional e eu vou trabalhar 1 vezes 1 vezes 1, que é o mesmo que 1 elevado a 3, tá? Aqui, ó, se eu aumentar a quantidade de cubos, tá? Vejam só, se eu olhar para uma das faces desse cubo, eu vou ter lá o 2 elevado ao quadrado, que a gente viu no slide anterior. Mas como aqui é um cubo, é tridimensional, então fica 2 elevado à terceira potência, porque estou multiplicando 2 3 vezes. Aumentamos mais um pouquinho aqui, ó, para 3. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado à terceira potência. Se a gente, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de cubos, a nossa potência também vai aumentando, tá? Isso daqui, gente, é somente que vocês entendam a nova leitura que vocês vão usar.
Aqui eu não vou ler 1 elevado à terceira potência, eu vou ler 1 ao cubo. Nesse segundo aqui, ó, 2 ao cubo. Aqui, ó, 3 ao cubo. E aqui, ó, 4 ao cubo. Entenderam? Porque esse objeto aí, essa representação geométrica, ela vai crescendo aí geometricamente, tá? A cada medida. Tranquilo? Então, que resumo a gente tira disso? Então, veja só. Os números 2 e 3, quando são expoentes, têm mais de uma maneira de serem lidos. Isso ocorre apenas com esses dois números. Então, aqui, gente, é só para que vocês possam entender como é que fica a leitura quando o expoente é 2 e 3. Então, ó, 5 elevado à segunda potência. A leitura agora é assim, 5 ao quadrado, tá? Ou está elevado a 2, sempre que for elevado a 2, a gente vai utilizar essa palavrinha. 7 elevado a 3 é o mesmo que 7 ao cubo. Entenderam? Já em outras potências, por exemplo, 6 elevado a 4, aí já não se tem mais essa leitura, tá? Você vai ler o seguinte, 6 elevado à quarta potência, 9 elevado a 5, 9 elevado à quinta potência, 15 elevado a 6, 15 elevado à sexta potência. Entenderam? Então, aqui eu já fui distribuindo aqui numa sequência dos expoentes, ó, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui a gente está trabalhando mais em relação aos expoentes e a leitura desse número, tranquilo? Bom, agora vamos aqui trabalhar algumas regrinhas envolvendo as potências, ok? Essa primeira regra aqui diz o seguinte, quando a base for 1, independentemente do expoente, a potência sempre será 1. Então, aqui, gente, a base é o número que fica aqui, está elevado ao número 1. Então, pela regrinha, esse resultado aqui, 1 elevado a 1, vai ser igual a 1. Por quê? Porque diz que se a minha base for 1, independentemente do meu expoente, o resultado vai ser 1. Vamos pensar aqui em números maiores. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Olha só. Se eu tenho, por exemplo, 1 elevado a 5, tá? Isso aqui é o mesmo que multiplicar o número 1 5 vezes, não é verdade? Então, vamos lá. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, tá? Gente, multiplicar aqui o número 1, independentemente de quantas vezes você quiser, o resultado aqui vai ser 1, tá? Então, não importa o expoente. Vamos trabalhar com um número bem alto agora. A base é 1 e o meu expoente vai ser, sei lá, 1522. Nossa, tia, um número tão alto? Sim, a gente está trabalhando aí no conjunto dos números naturais e os números são infinitos. Então, nesse caso aqui, olha só, eu vou ter que multiplicar o número 1 1522 vezes. Não, gente, basta utilizar aqui a regra. A regra diz o seguinte, quando a base for 1, independentemente do meu expoente, o resultado disso vai ser sempre 1. Então, olha aí como as regras da potência já facilitam aí alguns dos nossos cálculos que vocês terão aí pela frente, tá? Aqui, na segunda regra, 0 elevado a 2. Quando a base for 0, para qualquer expoente diferente de 0, a potência será sempre 0. Bem, então aqui quando eu tenho 0 ao quadrado, se a minha base é 0, então o resultado disso aqui também é 0. Por quê? Vamos lá trabalhar alguns exemplos aqui com o expoente sendo outros valores. A minha base precisa ser 0 para essa regra. Então, vou ter 0 elevado a 3, por exemplo. Isso daqui, gente, é o mesmo que multiplicar o número 0 3 vezes. Concordam comigo? Então, 1, 2, 3. E 0 vezes 0 vezes 0, isso daqui vai dar 0. Então, não importa o valor do meu expoente aqui, tá? Não importa o valor desse expoente. Se a base for 0,
então o resultado vai ser zero. É a mesma coisa se eu colocasse aqui, sei lá, 0 elevado a 1522. Esse resultado ia ser zero, porque eu ia multiplicar o zero aí 1522 vezes. Tranquilo? Vamos à terceira regra. 6 elevado a 1. Quando o expoente for 1, a potência será sempre a base. Então, ó, o expoente aqui agora, gente, é 1. E fala que a potência vai ser a base. A minha base não é 6. Então, o resultado dessa potência aqui, ó, é 6. Isso faz sentido. Por quê? A definição de potência é você multiplicar a base quantas vezes o expoente pedir. No caso, o expoente aqui está pedindo só uma vez. Então, vai ser a própria potência. Vai ser a própria base, a potência. Tá? Vamos ver com outro número aqui. Um número um pouquinho mais alto. 25 elevado a 1, tá? Então, o resultado vai ser a minha própria base, que é o número 25. Entenderam? Bom, bem simples essas regrinhas, não é? Quarta regra. Quando o expoente for zero, agora o expoente aqui é zero, tá? E a base diferente de zero, tá? Aqui um resultado diferente de zero. A potência sempre será igual a 1. Então, olha só, o resultado dessa minha potência vai ser igual a 1. Por quê? Porque o meu expoente aí, ele é zero. Entenderam? Então, vamos ver com outro número aqui. Vou pensar em um número qualquer para ser minha base. Sei lá, o número 252. Se eu for elevar ele a zero, então não precisa calcular, não tem o que fazer, é só aplicar a regra. Isso daqui vai ser igual a 1. Entenderam? Pronto, então é isso. Aqui são algumas regrinhas básicas que vocês devem aprender e isso será aplicado aí em alguns cálculos que nós vamos estar resolvendo nas nossas próximas aulas. Tranquilo? Potência de base 10 ou potências de 10, tanto faz a forma da leitura. É a seguinte, é uma regrinha também que é simples o cálculo. Ó, em toda potência de base 10, o resultado tem 1 como primeiro algarismo, seguindo de tantos zeros quanto indicar o expoente. Então, olha só aqui, ó, eu tenho 10 elevado a zero. Vimos lá nas regras de potência que todo número elevado a zero vai dar 1, tá? 10 elevado a 1. Também vimos lá que todo número elevado a 1 vai dar a própria base, vai dar ele mesmo. Agora temos aqui, ó, 10 elevado a 2, igual a 100. 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, gente, é a mesma coisa, olha para cá agora, ó. É o mesmo que multiplicar o 10 duas vezes. 10 vezes 10. Isso daqui dá 100. Mas aplicando a regra, o que é que se faz? Coloca o 1 e acrescenta 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque o expoente é 2. Olha aqui, ó. 10 elevado a 3. Então, eu vou colocar 1 e acrescentar 3 zeros, porque o expoente é 3. 10 elevado a 4. Coloca o número 1 e 4 zeros. 10 elevado a 5. Coloca o número 1 e acrescenta 5 zeros. Se eu tivesse assim, por exemplo, 10 elevado a 6. Então, eu não preciso distribuir o 10 6 vezes. Eu coloco o número 1 e acrescento aí a quantidade de zeros que o expoente pedir. No caso aí, pede 6 zeros, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta 3 da esquerda para a direita, marca um pontinho. Pronto. Então, é assim que você faz, tá? Ao invés de distribuir os valores, o número 10, quantas vezes o expoente pedir, não tem necessidade. Você coloca o número 1 e acrescenta aí a quantidade de zeros, ok? Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula vocês aprenderam algumas regras básicas da potência, assim também como a leitura de alguma delas, como quando o expoente é ao quadrado, quando o expoente é ao cubo, tá? Vimos aí também as potências da base 10 e agora é com vocês.
vocês vão resolver os exercícios da página 62 e 69, as questões 102, 103 e 104, ok? É necessário também que façam anotações sobre essa videoaula e insira lá junto aos exercícios quando vocês forem postar lá na plataforma. Tranquilo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.